Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Protagonista Cast, de episódio número 6, galera, 6. Espero que você esteja aí acompanhando, que você deva ter assistido já, né? Por favor, os outros episódios. Se você não fez isso ainda, marca aí na sua agenda, assiste os outros episódios. Eu tenho certeza que vai ter bastante insights e bastante aprendizados lá para você também, tá bom? Então, olha só, não deixa de curtir aqui, não deixa de dar seu like, compartilha essa live, porque hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande aqui da cidade de Maringá, empresária, mãe, filha, amiga, mulher do network e por aí vai. Crislaine Favarin, dona de autoescola, professora, gente. O currículo dela é incrível e a gente vai fazer esse super bate-papo com ela hoje, tá bom? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Cris, seja muito bem-vindo ao Protagonista Cast. Fiquei muita honra de receber aqui. Tenho certeza aí que vai ser de grande valia esse bate-papo nosso. Nossa, Ney, muita honra eu poder participar aqui, poder falar um pouquinho da experiência de vida. São alguns aninhos aí na batalha, na luta, e poder compartilhar essas experiências que nem sempre são 100% boas, positivas, mas que faz com que cada uma seja um aprendizado, né? Então, grande honra minha estar aqui com você hoje. Eu fico pensando, se a gente só tivesse experiências positivas, será que a gente teria tanto aprendizado, né? Muitas vezes a gente não quer passar pela dor, né, Cris? A gente não quer passar pelo joelhinho no chão. E a minha esposa tem uma frase que ela fala muito, que assim, as pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus. E se você for pensar, toda tomada de decisão que a gente faz, ela vai ter os dois lados. Ela vai ter o lado positivo, ela vai ter o lado negativo, né? Se eu decido ficar parado e não agir, eu tenho uma consequência. E se eu decido agir, eu tenho outra consequência. Então a questão é, qual que é o qual que é o meu ganho lá na frente, né? Qual a consequência que vai trazer o maior resultado lá na frente? Se eu pensar só agora no imediatismo, eu não vou fazer nada, porque a dor está aqui agora. Mas se eu pensar a médio e longo prazo, é algo que a gente vinha conversando antes de começar a gravar aqui, os resultados lá na frente são muito maiores, né? Então, fala um pouquinho aí, quem que é a Cris, mamãe de 2 jogadores de futebol, imagina esses meninos. Nossa, Ney, e aí a hora que você falou da questão da dor, e falou, pegando o gancho de ser mãe, é mais ou menos isso também. Tem muitas mulheres que às vezes falam assim, eu quero ser mãe, mas eu não quero passar pelo processo da gestação. E você, a mulher, poder ter recebido esse dom de gerar uma vida é um processo. Porque a partir do momento que você decide ter um filho, foi o meu caso há 12 anos atrás, né? 12 anos e 9 meses, digamos assim, quando eu e o Tiago falamos assim, nós queremos ser pais, né? Nós já tínhamos o nome da criança na cabeça. E ali iniciou o nosso primeiro projeto de construção de vida, nossos melhores, eu falo assim, nossos melhores projetos. E aí aquela gestação, aqueles 9 meses é de construção, é de aprendizado. E quando vem o primeiro filho, ele nasce, você é tudo surpresa, é tudo maravilhoso e tudo surpresa, é tudo assustador e tudo maravilhoso. É um misto de sentimentos. E aí, aquele momento que quando passamos a gestação, veio aquele primeiro filho, que você tem esse misto de emoção, você começa a ter aprendizagem para a tua vida profissional também. Então, quando nós decidimos ter a nossa primeira empresa, também é uma gestação. Você gerou aquilo ali. E hoje você está todo dia dentro de uma empresa, também é um aprendizado. Então, eu, Crislaine, como mulher, como mãe, como empresária, como esposa, eu vivo numa constante, assim, gestação. Numa constante elaboração do que vai vir, e o que vai vir eu vou ter que aprender com ele. Então, é um planejamento, é uma criação ali, e aí, assim, o que me faz estar onde eu estou hoje? Então, eu falo, não é vergonhoso nenhum para mim falar idade. Quando alguém chega para mim e fala assim, Cris, mas qual é a sua idade? Com muito orgulho, 35 anos. É nova, nem tem que ter vergonha de falar mesmo. Imagina, tá na flor da idade. Ney, é muito engraçado isso, as pessoas falam assim para mim, muitas chegam, eu recebo, eu falo assim que eu já passei daquela fase de achar que quando recebe elogio tem que ficar tímida. Hoje em dia, a minha autoaceitação, que se alguém fala para mim assim, realmente, nossa, Cris, você não aparenta ter 35, eu já falo assim, obrigado. Já não justifico,
entendeu? Antes eu ficava, não, porque hoje, nesses 35 anos, eu falo que nos últimos 12, vamos colocar 15, porque foi o momento que eu construí a minha família, né? Que eu e o Thiago optamos por formar um lar, não ter uma casa, né? Ter um lar. Por que eu falo essa questão para mim, na minha vida, entre lar e casa, é uma diferença muito grande. Porque entre 15 anos, a gente passou por muitas casas, muitas e muitas casas. A gente passou necessidades. Eu falo que nós não chegamos a passar fome, mas como casal nós passamos necessidades. Nós dormimos num chão de uma autoescola por mais de 30 dias, porque era um sonho. E nós não tínhamos casa. A única coisa que a gente tinha era um salão comercial alugado, que era a estrutura da empresa. Então, nós passamos a dormir no chão, a tomar banho depois que todos os alunos saíam, a ser os primeiros a levantar, arrumar tudo onde dormiu, para não ficar vestígios que ali dormia uma pessoa. Então, nós tivemos várias casas, mas o lar, nós temos o único que foi formado e é alimentado. E aí, assim, quando a gente iniciou um trabalho esse ano, entre entender os potenciais de empresa, né, dentro da empresa, do Thiago, os potenciais dele como empresário, e os meus potenciais dentro da empresa como empresário, a gente viu que a gente está muito entrelaçado como empresário. Então, nós temos a vida ali pessoal, mas nós estamos bem entrelaçados. E aí, nós estamos aprendendo a colocar, assim, o que o Thiago faz de melhor dentro da empresa e o que eu faço de melhor, e os dois conversar sobre isso, para a gente dar sequência nesse projeto novo, que é essa nova sede da empresa, da autoescola. E, assim, o que me faz ser quem eu sou hoje? Eu acho que é a determinação de não desistir, de não querer que ninguém me dê nada, de querer realmente correr atrás de tudo. E aí, o episódio que eu vou relatar aqui, que aconteceu no final de semana, que eu falei que eu gosto muito de estar com pessoas mais velhas do que eu, com pessoas com uma bagagem, né? E no final de semana eu tive o prazer de estar viajando aqui para Mamborê, que é perto, na casa dos meus tios, e aí tive a presença de 3 casais muito, assim, importantes. 2 é fundamental na minha vida, 2 casais, e um que começou a fazer parte da minha vida. E esses 3 casais com experiências de vida, com troca, assim, uma bagagem enorme, no sentido que a gente começou a conversar, e aí eu, com 15 anos, podendo falar para eles, e eles me ouvindo, da questão da casa, do lar, que eu falei para eles, assim, que a minha primeira casa, minha e do Thiago, a casa não era assim, ela era assim. E aí, isso no sentido figurado da coisa mesmo, da construção. Era uma construção que ela não era reta. Era torta mesmo. Ela era torta, era uma casa de madeira torta. E aí, eu falando para eles assim, como que é uma jovem de 20 anos na época se apaixonar e em 3 meses aceitar a proposta de vamos casar? Vamos. Em 3 meses, namoro, noivado e casamento. E aí você pensa assim, nossa, mas não é? Os antigos, né? Os meus pais, eles falam que na época deles era assim. Os pais falavam, no máximo 60 dias tem que estar casado. Na minha época não era assim. Há 15 anos atrás não era assim. Mas a decisão minha e do Thiago foi rápida. E a primeira casa que nós dois tínhamos condições de pagar para nós, porque nós não queríamos nem ficar na casa dos pais dele, nem nos meus. Era a nossa casa. E a casa que a gente tinha condições de pagar, ela era assim, era torta. Mas tinha o principal lá dentro, que era amor. Então, não importava se a parede estava envergando para um lado, para o outro. O principal estava ali dentro, que era o amor. E aí, a gente contando isso, né? Que, passando-se 15 anos, agora nós estamos construindo a nossa casa própria do jeito que a gente quer. A gente já teve a oportunidade de ter uma casa própria e teve que desfazer. Mas agora a gente está construindo nossa casa própria do jeito que a gente quer. E a gente sabe que para isso tem um preço, que é o trabalho. Então, por muitas vezes as pessoas olham para mim e eu falo assim, me fazem o famoso pré-julgamento, né? Você ter aquele pré-conceito de alguém. Você achar que a vida é toda cor-de-rosa. E eu aprendi que em 15 anos a vida não é cor-de-rosa. Tem muito desafio, né, Cris?
Demais, demais, Ney. É o desafio, assim, de você, hoje, eu ser responsável por duas vidas ali dentro da minha casa, que eu tenho que passar os valores para eles, valores cristãos, valores de família, os valores da vida, e o João Pedro, por exemplo, com 12 anos, o Iago com 10. O João Pedro com 12, daqui 6 anos, ele é um homem de 18 anos. E o que que eu, quanto mãe, como mulher, estou passando para ele como valor para quando ele fazer 18 anos, ele poder voar, né? E assim, a gente gosta de falar, eles são atletas, né? Eles gostam de jogar bola, eles correm. Então, esse ano, o João teve a primeira experiência de viajar sozinho com um ônibus, ir atrás do sonho dele. Tá certo que depois o Thiago foi, já tinha uma outra coisa para fazer, foi também lá, mas só que ele teve a primeira experiência de ficar no alojamento, de ficar longe da mãe. Ele me mandava mensagem: mãe, tô com saudade. Quando ele saiu de casa, Ney, eu falei assim, com o coração doído, né? Mas eu sou muito firme em relação a isso também. Eu falei para ele assim: filho, você está saindo e você está ciente que eu só vou te mandar 3 mensagens no dia. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não vou ficar te mandando mensagem. E eu não quero mensagem. Vai viver. Tem noção o que é uma mãe doida falar isso para uma criança de 12 anos? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Sensacional. Mas aí, Ney, para mim, aquele momento assim, eu confesso que o final de semana, para mim, foi o final de semana mais longo da minha vida. Sabe? Eu fiquei, sim. Mas realmente, eu acordava, eu falava assim para ele: bom dia, filho, a mãe te ama, tenha um excelente dia. Só, e não era aquela mensagem de mãe assim de faz isso, faz aquilo. Não, era bom dia, hora do almoço, boa tarde, à noite, boa noite. Aí ele mandava assim para mim: saudades, te amo. E eu respondia: saudades, te amo. Eu não prolongava, porque eu falava, comigo eu tenho um pensamento assim: eu preciso colocar na cabeça dos meus filhos que eu amo eles, que eles são as coisas mais importantes da minha vida, mas que principalmente eles podem criar asas, voar, descobrir, e eles podem voltar no ninho se eles precisarem, mas que eles precisam voar. Sabe, eu não posso fazer tudo. Você falando isso, eu vi recentemente uma palestra de John Kepler, e ele fala com as mesmas palavras que a sua, eu tenho essa seguinte percepção também, né? Ele fala assim, ó, que a tendência dos pais atuais é dar para os filhos aquilo que eles não tiveram, né? Então, eu quero dizer, se eu venho da escassez, eu tive escassez na minha infância, seja ela afetiva, seja ela de coisas materiais, eu tendo a repor isso com meus filhos. Então, faltou comida, eu dou comida. Faltou brinquedo, eu dou brinquedo, né? Para mim poder fazer diferente daquilo que eu recebi. E ele fala que o maior aprendizado que a gente, como pais, pode dar para nossos filhos é em educação, é ensinamento. Ele fala assim, ó, não dê para os seus filhos aquilo que te faltou. Ensine os seus filhos aquilo que não te ensinaram. E isso faz com que eles olhem para a vida. Então, você falando isso, corrobora muito com o que eu penso também, porque filho a gente criou, que nem minha mãe dizia, né? Filho a gente criou para viver, para o mundo, né? Então, como você pode fazer? Você pode preparar ele com as suas bases, com os seus valores, para que ele possa, de fato, construir uma família e pegar a espécie, né? E procriar cada vez mais, ter uma vida incrível, ou você vai criar ele debaixo da tua saia, né? Imagina, fico pensando, imagina se você fica mandando mensagem, não tá. Imagina se você fica mandando mensagem, ele tá lá, jogando lá. Ele internamente sabe que ele vai ter um apoio da mãe. Se eu fico fomentando, mandando mensagem, alimentando, será que realmente aquela confiança que a mãe me deu no início, será que essa mensagem fortalece essa confiança ou diminui essa confiança? Porque se a minha mãe está me mandando mensagem o tempo inteiro, o quanto que realmente ela confia em mim, ela acredita que eu estou seguro aqui. E aí começa um processo inverso da criança. Pô, eu não quero ver minha mãe sofrendo, então, na próxima vez, eu já não saio. Não porque a mamãe ficou me enchendo o saco, não, é porque eu não quero ver a mamãe sofrendo. E aí onde começa as autossabotagens infantis desde pequeno. Desde pequeno, né? E aí eu tenho muito isso comigo, trabalhando isso na minha mente, porque é muito doloroso você cortar esse vínculo. Mas o que está fazendo com que eu faça isso com os meus filhos? Hoje tem muito aquela questão assim, mas você vai se arrepender depois de não ter feito isso pela criança. Eu falo, gente, isso aí também é você se auto-sabotar.
que é o que você está falando. É a Você vai desculpinha, criar, né? você acaba ali criando uma coisa com a criança, e eu tive uma conversa com um funcionário meu, né, um colaborador meu, e ele falou assim, Cris, porque assim, Ney, o instrutor prático que vai para a rua com uma pessoa ali, com o aluno, ele tem que ter um psicológico muito assim centrado mesmo, porque ele enfrenta vários perfis de pessoas que têm todo o teu histórico ali de direção, digamos Sim. assim. E aí a gente fala assim, é muito difícil para nós, ramo de autoescola, o instrutor com 20 aulas ter que fazer na cabeça de um jovem o que ele viu o pai e a mãe fazer a vida inteira. Então, ele viu o pai e a mãe a vida inteira, parar em mão dupla, não dar certo quando vai entrar, fazer uma conversão, e as N coisas de trânsito. E aí, o instrutor pegou e comentou isso com o aluno, que ele falava assim para o aluno, você tem que parar em determinada rua, retenção, tal, tal. E esse aluno não parava. E aí, foi uns 2 dias ele questionando e falando. O aluno virou para ele numa outra aula e fez certinho. E ele elogiou o menino. Ele falou assim, ó, parabéns, você acertou, tal, tal. O menino olhou para ele e falou assim, mas agora você não está gritando comigo. É que agora não tem ninguém gritando comigo. O instrutor falou assim, mas qual momento teve o grito? E o instrutor ficou se perguntando. Daí ele respondeu assim para o instrutor, eu fui uma criança ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. O instrutor finalizou e depois veio relatar para mim, para a gente estar ciente do assunto, tudo, mas no sentido assim, a gente conversando. E o que é isso? A criança está fazendo alguma coisa e a mãe fala para uma amiga ali, porque a criança ela está brincando ali, mas ela está atenta ao que o adulto está falando. Sim. E aí a mãe fala para uma amiga, ai, meu filho é ansioso. O menino escutou. E aí depois, não sei o que, outro episódio, a mãe fala, ai, meu filho está com ansiedade. A criança escutou. A criança vai se formando, ela nem sabe o sentido da ansiedade, mas ela está tão assim, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso, que ela não sabe o verdadeiro sentido. E aí, o que acontece? Que eu estou no nosso ramo de autoescola. Um menino de 18 anos, uma menina de 18 anos, hoje não está tendo a mesma procura por uma habilitação, em procurar o primeiro emprego. Por quê? Porque está vindo de uma família onde a mãe super protege, o pai super protege. A gente como pais, a gente sabe que a gente dá a vida pelo filho. Mas a gente tem que entender também que não é porque os tempos mudaram que tem mais violência, tem. Mas cadê a oportunidade de você fazer com que teu filho se torne um ser humano melhor? Ou você vai colocar teu filho a vida inteira numa bolha e você não vai colocar ele para conhecer o mundo. Então, eu acredito assim, que eu como mãe hoje estou fazendo pelos meus filhos o que eu não quero, que eu estou vendo, que eu estou presenciando. Eu estou presenciando jovens de 18, 19, 20, 21 anos, totalmente dependente do pai e mãe para tomar uma decisão. E aí eu falo muito isso para os meninos, no sentido assim, eu tenho que ensinar vocês a pescar. Eu posso dar a vara, mas o peixe quem vai buscar é vocês. Porque se eu ficar o tempo todo trazendo peixe para vocês comer e não ensinar como você vai buscar aquele peixe, que tipo de ser humano você vai ser? O que você vai querer? O que você vai mudar no mundo? Porque os velhos vão morrendo, essa geração vai passando, e qual é a geração que vai ficar? Então, como mãe, eu tenho essa preocupação porque o meu trabalho está me jogando na cara diariamente a geração que está aí. Você está vendo isso, né? E aí essa geração é aquela que faz esse monte de movimento que a gente vê, né? São pessoas que não são, infelizmente, não têm responsabilidade sobre si mesmo, na grande maioria, e entram em manifestações, em apologia a classes políticas, por exemplo, mas nem sabe o que significa o que está fazendo ali. Mas, né, eu falo que é uma geração mimizenta. É uma geração mimizenta, né? E aí a gente tem que ficar o tempo todo pisando em ovos, né, Ney? Para você falar desse pessoal. O tempo todo. E assim, são dois lados, né? A gente tem o lado do pai e a mãe que são protetores, né? E a gente também tem o lado da família tóxica também, né? Quando você fala de um menino desse, por exemplo, já vem na minha cabeça a toxicidade. Nem sempre é a questão da família super protetora. Existe um estudo
que ele separa dois grupos de crianças. Num grupo, ele coloca crianças que têm os pais extremamente protetores, aquele onde a criança vai cair no chão ali, ele já está com a mão de baixo. E no outro grupo, ele coloca as crianças que os pais são mais ausentes. E qual que é a consequência disso, né? Quando esse estudo ele leva as crianças no nível mais adulto, ele fica extremamente inconclusivo, porque, assim, as duas crianças têm problemas emocionais no futuro. A superprotetora tem problemas emocionais e aquela que cresceu, não largada, mas não tinha tanta referência, também cresceu com problema emocional. No fundo, é isso que você fala. Se eu não ensinar meu filho a pescar, eu posso dar o peixe na mão dele, como posso não dar. Mas eu preciso fazer alguma coisa. E a consequência disso não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, né? Os filhos, eles não seguem metáforas, eles não seguem dizeres. Eles vão seguir o seu exemplo no final do dia. No final do dia, é o exemplo que eles vão seguir. Esse equilíbrio para nós hoje. Então, eu volto a falar aqui. Eu, Cris Laine, que tenho que levantar cedo, trabalhar com a maioria das mulheres, que hoje eu falo assim que mulher ficar em casa não está sendo assim, hoje a mulher pode ficar que o homem sustenta. Ainda tem algumas famílias que estão conseguindo isso, mas eu falo de experiência minha. Desde que eu resolvi, escolhi para minha vida, vou casar, eu já tinha na minha mente que eu ia casar e ia ter meu emprego. Uhum. Porque a minha mãe, a vida inteira trabalhou. Eu via a minha mãe trabalhar. Eu via a minha mãe levantar e trabalhar. Nós tínhamos escola, às vezes ficava com uma avó. Teve época que a minha mãe conseguia manter uma pessoa para trabalhar, cuidar da casa, enquanto minha mãe trabalhava fora. Mas eu sempre vi isso na minha mãe. Eu achava bonito isso. Eu falava assim, é bacana a minha mãe, ela não passa vontade de comprar uma roupa. Ela compra. Ela não precisava ficar pedindo para o meu pai. E isso, eu e a minha irmã, nós crescemos com isso. Uhum. Então, você falou de novo, o exemplo. Então, eu achava assim, na minha cabeça, e acredito ainda, que hoje, eu como casada, eu trabalho, eu e o Thiago, mas nós trabalhamos na mesma empresa. E a gente tem muito esse pensamento. Hoje não por exemplo, o meu computador, é nosso computador. E tem que ser esse pensamento. Porque a gente trabalhou junto. Então, tudo que a gente fala muito com as crianças isso. Não é a mamãe que trouxe isso para dentro da casa, fomos nós que os trouxemos. Então, quando eles começam a pedir alguma coisa, que hoje em dia tudo é de jogo virtual, aí ele vem para mim e fala, mãe, posso comprar isso? Aí eu falo, eu e o Thiago entramos numa da gente conversar entre nós, para depois passar para eles, porque a minha resposta imediata é não. Eu sou muito assim, não. E o Thiago é a resposta assim, filho, espera um pouquinho, eu já vou falar com você sobre isso. E aí, eu sempre falo assim pro João, às vezes, porque o Iago é mais passivo até em relação a isso. E eu falo assim, gente, mas você tem necessidade disso? Quando vem a insistência, porque a primeiro momento eu falo não mesmo. Uhum. Me culpo, mas eu falo não. Aí, no segundo momento, mãe, mas eu queria. Aí eu falo assim, mas qual é a necessidade desse jogo? Você está precisando desse jogo mesmo? Porque, cara, você vai gastar aí R$10, R$5, e aí, o que isso tem valor para você? Porque eu percebi, e eu conversei esse final de semana, a gente trocando essa experiência, que hoje uma criança, ela pegar uma nota de R$10, tá claro que a nossa moeda brasileira está super desvalorizada, Total. Né? Mas hoje uma criança, ela pega R$10 na mão, ela não vê valor naquilo. E aí é o que eu tento mostrar para os meus filhos. Eu falo, gente, para eu poder disponibilizar de R$10 para dar para você, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu tenho que ficar, às vezes, ali me limitando a comer nos horários certos, porque eu tenho cliente para atender, eu preciso trabalhar em cima disso. Então, vocês, crianças, têm que entender também que tem coisas para pagar. Que a vida não é só assim, acordei, comi, vou para a escola, voltei, pronto. E aí eu falo muito isso para eles. Às vezes o Thiago fala assim, Cris, tem certos assuntos que não precisava falar para as crianças. Mas, Ney, eu sou muito transparente no sentido assim, eu falo para o João Pedro, para o Iago, hoje eu tenho condições de pagar uma escola particular para os dois, mas não é para me aparecer que eu pago uma escola particular para os meus filhos. Eu pago e eu falo para eles, faça valer isso. Faça valer para depois você se formar, porque eu coloco para eles, não é porque eu estou construindo aqui a autoescola, quem é a matriz, agora abrir filial, que vocês vão falar, não, daqui a pouco eu assumo aquilo ali pronto.
Mas e você também está preparado para assumir isso aqui que eu estou lutando? Porque eu falo para eles, eu não vou dar de mão beijada para vocês. Tem que fazer Eu para não vou merecer. simplesmente falar assim, agora fez 18 anos, toma aí outra escola, siga com ela. Não, é uma coisa que eu estou conquistando. E eu falo para eles assim, a mãe está batalhando pra caramba, mas não é para dar de mão beijada para vocês, porque tem histórico aqui na cidade de Maringá mesmo, de proprietário de autoescola que acabou... Só um minutinho. Tiago, Claro. atende aqui para mim. E aí tem proprietário aqui de autoescola, né, que acabou tendo que fazer... morreu, deixou na mão de filhos. E faliu. Uma autoescola de nome na cidade. E aí, em mim, eu tenho essa sensação assim, eu falo, cara, se eu estou construindo, teoricamente, mas na minha cabeça já é, meu império, eu não vou passar esse reinado de mão beijada aí, não. A rainha aqui é igual a Inglaterra, filho. Vai estar no eito ali dirigindo. Então, assim, entendeu? Quer derrubar aqui o trono, vai ter que batalhar, fazer merecer. Então, a construção de uma empresa hoje, a autoescola, eu falo assim, é uma questão bem familiar, porque envolve eu e o Tiago. Tem um lado bem profissional mesmo, que é você entender das leis ali, que o Detran nos cobra, que não são poucas, é você seguir aquilo ali. E tem a questão do sonho. Só que um sonho não alimenta uma empresa. Então, a gente teve que aprender isso, que o sonho não traz dinheiro para casa. Que só você fazer por fazer não vai trazer dinheiro para casa. E tem que ter o lado ali... Eu falo que é o lado empreendedor, mas é o lado empresário mesmo, que você visa o dinheiro. E muitas vezes dentro da empresa você tem que separar o emocional do empresarial. Perfeito. E eu, particularmente, com os anos, Ney, acabei aprendendo isso. Eu sou mais emocional, eu sou mais emotiva, mais conversar com a pessoa, entender a questão. E aí, nesse ramo nosso, a gente... se envolve com um aluno, mas você tem que colocar um limite. Porque se eu me envolvo demais na sua vida pessoal, eu acabo esquecendo o meu empresarial e eu vou me prejudicar financeiramente. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, foi o que eu e o Thiago acabamos descobrindo assim, que eu posso fazer a área de comercial da empresa, posso conversar com o meu aluno, posso entender um pouco ele, mas a hora que vai falar de financeiro, não é comigo que fala. Então, eu vou passar para o Thiago, que é mais a lógica. Eu sou a razão ali, a emoção na empresa, e o Thiago é a lógica. A hora que é muito engraçado, que a hora que a gente vai para casa, esse papel inverte totalmente. Olha só. Daí, na casa, eu sou razão e o Thiago é emoção. Então, e isso não foi assim, determinou que acontecesse. Isso aconteceu, isso foi natural. Por que que na empresa eu sou a emoção? Porque eu quero manter a equipe unida, eu quero que os alunos se sintam bem. E daí lá na minha casa, por que que eu sou razão? Porque eu quero que os meus filhos aprendam a trabalhar. Não vou dizer que eu não pego meu filho no colo, que eu não durmo junto. Sim. Não é nada disso. Mas é lá na casa eu quero ser razão para eles o tempo todo, para eles aprenderem. E na empresa é emoção. Então é muito assim, é muito engraçado. E quantas, Ney, quantas e quantas histórias de superação, que realmente é o que a gente falou aquela hora. Se eu for falar aqui, eu quase nem gosto de falar, eu vou ficar horas e horas falando, porque uma história vai entrar na outra. E, cara, é desafio direto, é murro em ponta de faca por muitas vezes, é decepção, é você construir tijolinho por tijolinho, é você, às vezes, abrir mão daquilo que você estava começando a construir por outro motivo, e depois você se segurar na mão do outro ali e falar, vamos recomeçar? Então, eu e o Thiago, a gente teve muitos recomeços. E não foi recomeços porque... não, deu tudo errado. Foi recomeço porque a gente teve que, às vezes, pensar em outras pessoas para recomeçar. E hoje a gente já está meio que parando, assim, não é que eu parei de pensar nos outros, não é isso. É que a gente começou a analisar, assim, até que ponto eu pensar no problema do outro no momento, eu vou poder ajudar ele posteriormente. E a gente já fez isso. A gente pensou no outro no momento que ele estava passando aquele problema, e a gente abriu mão de muitas coisas nossas, e a gente também só pôde ajudar por um pouco tempo. É só o paliativo, né? Mas não resolve o problema. É que nem doar comida. Doar comida você resolve o problema momentâneo. Mas o problema da pessoa, você não... O que trouxe ela até ali não se resolve. Você só posterga. E aí volta
Volta a falar a parábola da pesca. Você deu a vara, mas se você deu a vara e deu o peixe pescado, Sim. e vai só no momento, resolveu. Sim. E depois a pessoa vai fazer o que com a vara? Vai acabar quebrando. Eu quero fazer mais ou menos isso. Sim, eu quero fazer um adendo. Você falou em algo importante, acho que para as pessoas que estão assistindo aqui é importante, sobre dinheiro. A gente tem muita dificuldade de falar de dinheiro, e principalmente com filhos, né? Dinheiro, ele é tratado como algo ruim, né? As nossas bases de memórias com dinheiro, elas são algo ruins. Quando você vai na igreja, por exemplo, né, existem várias histórias que falam, né? É mais fácil alguma coisa entrar por um buraco de uma agulha do que um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que rico entrar no céu. Então, esses dizeres religiosos que a gente ouve ao longo dos anos, né, eles acabam fazendo com que a gente tenha um mau relacionamento com o dinheiro. E aí, quando a gente cresce na fase adulta, a gente tem essa questão entre desejo de algo e a necessidade de algo, que você coloca isso para os filhos e coloca muito bem, na minha percepção. Porque o desejo, a gente tem desejo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está desejando algo. Agora, será que isso realmente ele é necessário para mim? Então, ter esse equilíbrio entre desejo e necessidade, para mim, é o vértice onde você vai ter o resultado na tua vida ou não, onde você vai ser próspero, onde você vai ter abundância. Porque se eu abrir mão e me sucumbir a todos os meus desejos pessoais, Cris, ninguém faz nada. Se você deixar para mim, eu desejo comer um hambúrguer artesanal todos os dias, porque, eu sou apaixonado por hambúrguer artesanal. Mas será que realmente é necessário comer um hambúrguer artesanal todos os dias, né? Então, eu faço a mesma coisa com meus filhos também, quando eles pedem alguma coisa, eu entendo o momento, se é desejo, se é uma necessidade deles, e para mim, na maioria das vezes, também a palavra não. Também a palavra não. Porque se você cria uma criança hoje no cenário que a gente está, onde a inflação é alta, tudo é mais caro, se você não consegue educar eles emocionalmente, né? Se você não consegue gerenciar a frustração deles emocionalmente, qual a consequência desse adulto? Então, saber lidar com eles agora, ponto pequeno, fazer com que eles aprendam a se frustrar com os desejos não atendidos, vão ser adultos emocionalmente mais estáveis. O problema é que nós, como pais, na grande maioria, a gente tem medo de frustrar uma criança. Mas se eu não frustrar ela agora, enquanto eu estou do lado dela para ensinar ela a superar aquilo, para ensinar ela como transcender aquilo, imagina quando ela for adulta ou adolescente, né, com a primeira namoradinha, no primeiro emprego, no primeiro negócio. Se não aprendeu a gerenciar a frustração, se não aprendeu a gerenciar as expectativas, os desejos, vai ser um adulto muito de bosta. É essa a palavra. Porque o que você mais vê hoje são pessoas que recebem não profissionalmente, por exemplo, o cara começa a quebrar tudo. A mulher fala não para o cara começa a quebrar tudo. O cara fala não para a mulher começa a quebrar tudo. Por quê? Cresceram onde tudo que pediam tinha na mão. Né? Então, aprender a gerenciar as frustrações, para mim, ela é a base de uma saúde emocional. Então, tem que falar não para a criança, desde que eu ensine ela o porquê daquele não. Olha, não, por conta disso, 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 disso. Aí, às vezes, o meu filho faz muito isso, né? Eu falo não, explica, ele fala, mas pai. Eu falo não a terceira vez, mas pai, não a terceira vez. A quarta vez eu pergunto, cara, por que você não entendeu? Porque talvez eu falei e ele não entendeu. Eu falei 3 vezes, na quarta perguntou, meu filho, o que você não entendeu? Porque eu falei para você 3 vezes que não vou te dar isso, expliquei o que você não entendeu disso daqui. E aí ele percebe que o quê? Na verdade, ele entendeu. Mas a criança, ela vai te vencer pelo cansaço. Ela tenta te vencer pelo cansaço porque ela consegue isso na escola, ela consegue isso com os amiguinhos, então ela vai fazer isso para você também. Então, você tem que olhar para a criança e dar autonomia para ela, de falar para ela, isso pode, isso não pode, por conta disso, por conta daquilo. Tem que falar de dinheiro. Antigamente, Cris, eu tinha uma memória muito ruim com dinheiro. E quando você tem memória ruim com dinheiro, você tem falta de merecimento. Então, você deixa de construir algumas coisas porque aquele valor daquilo que você quer construir é alto. Então, se eu me relaciono mal com o dinheiro, eu vou fazer um curso, vou fazer uma própria habilitação, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma moto, eu vou me relacionar mal com esses bens, porque eu não me valorizo ao ponto de ter. Então, se eu não me valorizo ao ponto de ter, R$10 para mim rasgado no rasgado é a mesma coisa.
Então, hoje, com meus filhos de 6 e 3 anos, eu também falo sobre desejo, eu também falo sobre dinheiro. Eles sabem quanto o Instituto fatura, eles sabem quando a gente está ferrado de dinheiro. Por quê? Eles têm que aprender a se relacionar. E aí eles têm um cofrinho, olha a sacada. Eles têm um cofrinho que a gente coloca algumas moedas, eles ficam loucos para abrir. Eu não deixo eles abrir. E quando que eles vão abrir? Eles estão há 1 ano guardando esse cofrinho, no final do ano agora eles vão abrir para eles irem comprar o brinquedo que eles querem. É óbvio que eu vou ter que pôr uma grana ali também no brinquedo, mas qual que é o gatilho que a gente está ensinando? A visão de longo prazo. Olha, você lembra o cofrinho que você veio guardando lá atrás? Então agora você pode comprar isso. Tem um objetivo para o cofrinho, né? E um objetivo para o cofrinho, porque se você der... Eu sou assim, eu aprendi a ser assim, tá? Se você não valoriza 1 centavo, você não valoriza milhões. Então, se eu ver o meu filho jogando 10 centavos no chão, brigando, porra, eu viro um bicho dentro de casa. Sabe? Ney, falei isso semana passada com meu marido. Olha só. Igual você acabou de falar. Porque eu fui limpar o quarto dos meninos, porque eu não tenho ninguém que me ajude em casa para fazer a limpeza. Eu não tenho uma pessoa para colaborar com isso. E eu, nessa questão de limpeza, sou chata, né? Então é difícil encontrar alguém. E aí, o que acontece? Eu fui limpar o quarto deles e não lembro qual dos 2 quartos. E eu vi em cima do balcão uma moeda de R$1. Cara, eu virei o bicho. Eu fui lá e falei pro meu marido assim, você tem noção o que é essa moeda de R$1 jogada lá? Ele falou assim, tá fora do lugar. Eu falei assim, não é o fora do lugar. É a questão assim, R$1 para eles não tá tendo valor. Então tá ali jogado R$1. Ou se fosse uma nota de 100, cara, tem que dar importância para a nota de R$1. Sim. E aí o meu filho mais novo, ele guarda mais. O filho mais velho já não. E o mais novo, eu não sei se os seus meninos é assim, mas o mais novo ele guarda, então às vezes é aniversário, a minha mãe dá em dinheiro para ele comprar algo, e às vezes ele não compra, ele guarda. Só que assim, como os meus pais não moram aqui, e eu falo, mãe, vem passar uns dias, igual graças a Deus eles estão aqui, né? E aí eu falo assim, vem passar uns dias aqui, às vezes minha mãe fala assim, eu tenho que esperar entrar um dinheiro e tal. Aí meu filho mais novo escuta alguma coisa e já fala assim, pega do meu cofrinho. Gente, você não tem noção o que esse cofrinho dele compra, porque assim, no sentido, na mente dele, o cofrinho dele tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. 10 anos, ele acha que aquele cofrinho dele, ele pode resolver o problema de todo mundo. Então, quando o João pegou a cifra, porque o João foi assim, ó, para você ver, um gancho da conversa do valor do dinheiro. O João chegou para mim, foi lançado a viagem lá do clube, né, do IAS para Curitiba, e aí eles precisavam vender uma quantidade de rifa. E eu falei assim para ele, a resposta é não, você não vai para essa turnê. Porque eu estou passando por um momento de dificuldade financeira e eu não vou desembolsar esse dinheiro. E eu não vou comprar suas rifas. Ou você vende a rifa. Passou. Ele falou para mim assim, mãe, vamos pegar a rifa? Eu vou ajudar a vender. A senhora me ajuda a vender? Aí inverteu a história, ele me pediu ajuda para vender. Eu não neguei ajuda, no entanto... Entendi. A primeira ele veio, ele pegou as rifas, mãe, ó, compra aí o negócio e dá tudo certo. Ele achava assim, porque a maioria das vezes eu pago as viagens. Ele já foi em uma turnê que acabou vindo a família toda para Sorocaba em 2019, que a gente foi conhecer o Ronaldo Fenômeno, né? Porque a gente gosta de futebol, teve oportunidade, a gente foi. Mas a gente bancou tudo, hotel, viagem, tudo. Então, uma criança foi achando que era lindo, maravilhoso. E aí eu falei dessa vez, não é justo eu bancar de novo a sua turnê. Se você quer, você faça por merecer. E aí tinha essa possibilidade, que os pais poderiam retirar uma quantidade de rifa e vender para poder, né? E aí ele falou, então, você me ajuda a vender? Eu falei, te ajudo. É diferente. Quando chegou o malote de rifa na autoescola, era numa sexta-feira, e eu estava no meu escritório no fundo, e ele foi receber lá na frente, que o professor foi lá entregar. E aí ele recebeu e tudo, e ele veio para o fundo com o malote. Ele falou assim, mãe, chegou. Eu falei, isso... Agora você começa a vender. Aí, naquele exato momento, o rapaz do lado tem uma borracharia, apareceu na escola, e ele foi lá para vender. Daí eu peguei e falei assim, então vai lá e já ofereça para ele. Mas para você oferecer, você já tem que falar o porquê você está vendendo, o que você precisa, o que você vai fazer. Convença a pessoa. Você tem que vender o seu peixe. Ele foi e vendeu a primeira rifa. Ele voltou, todo sorrisão, que ele falou assim, mãe, vendi a primeira. Naquele momento eu falei, pronto, agora eu vou começar a poder ajudar ele. Por quê? Eu já vi que ele está querendo se ajudar.
E ele vendeu a cifa dele, foi para viagem e tudo. Mas só que nisso, o Iago tinha falado assim para ele: Não, João, pode me dar uma cifa aí que eu compro tua. Eu tenho dinheiro no meu cofrinho. Aí eu falei assim: Iago, vamos lá. O seu cofrinho é para uma emergência. Só que na cabeça dele, é o que eu falei assim, que eu vou te falar, é você explicar para a criança, né, o que que é. Porque na cabeça do Iago, aquilo era uma emergência. Ele ajudar o irmão a viajar. Porque se eu falei que eu estava com condições financeiras fracas, ele achou assim, nossa, no meu cofre tem dinheiro, eu tendo dinheiro, eu ajudo meu irmão, logicamente eu ajudo minha mãe. Ele entendeu a mensagem, mas ainda falta eu mostrar para ele que o cofrinho dele não tem tudo isso, não. Ney, mas é isso. E aí, o que que acontece? Eu trago os meus filhos para dentro da autoescola. Uhum. E aí, eles aprenderam assim. Agora, essa semana que a minha mãe vai ficar com a gente, porque eles pegaram férias, quando a gente chega à noite, eles falam assim: pai, mãe, quantas carteiras vocês pegaram hoje? E aí, tem dia que a gente não pega nenhuma. Então, eu não tenho vergonha de dizer que a minha empresa tem dia que ela fica vermelha, assim, ela não pega aluno. Ela gira, mas tem dia que ela não entra em nenhum cliente. E aí, do cliente que eu falo específico da habilitação. Sim. E eu falo para eles, hoje não entrou ninguém. Aí o meu pequeno, ele fala assim, não, calma que vai entrar. E eu ensinei o mais velho, no final do mês, a gente tem dentro do sistema, de lá e tirar o relatório mensal de quantos processos foram abertos. E eu e o Thiago, a gente tem uma meta mensal. Uhum. Então, e eles sabem qual é a meta de primeira habilitação que nós temos. Não de processos abertos, mas de primeira habilitação. E aí, quando ele abre essa lista, que eu deixo isso para ele fazer. No dia 31, dia 1º, seguinte, eu já falo, filho, vai lá e tira o relatório para mim do mês passado, dos 30 dias passados, para mim ver qual foi. E daí ele pega e ele faz assim, quando bateu. Ou quando bateu, ele faz assim. Então, eu não preciso nem saber o resultado. Só vai pelo rosto dele. Se eu ver ele puxando no sistema o relatório, e aí o que que é isso? Ah, Cris, mas é só um relatório. Não. É eu mostrando para ele que eles têm que saber. Se eu atingir aquela meta, então eu consigo aquele mês, foi tranquilo. Mas se eu não atingir, então aquele mês não foi tranquilo. Então é isso que a gente vai fazendo. Eu tenho que fazer o melhor para o próximo. Dentro da autoescola. E eles eram bem pequenininhos, né? Uma história aqui que me veio à cabeça. Quando eu dava aula dentro da sala teórica, e aí eu não tinha com quem deixar, era uma cidade que eu morava também sem meus pais, sem ajuda de ninguém, sempre tive essa questão de morar nas cidades sozinho. E aí o mais novo ia para a creche, então ele ficava na creche pequenininho já, e o mais velho ia para a escola só após o almoço, e de manhã eu não tinha com quem deixar ele, então, na época eu trabalhava de empregada, né? O patrão autorizava, porque eu tomava conta da autoescola inteira. E eu levava ele. Só que na empresa, eu fazia 3 funções. Eu era diretora, eu era recepcionista e eu era instrutora de sala de aula, ao mesmo tempo. E aí, o que que eu fazia? Eu deixava a sala teórica de porta aberta, que dava para recepção, então eu podia entrar lá, dar aula, chegava alguém, eu dava um tempinho e ia ali e tal. E o meu pequenininho junto. Na época, ele estava com 6 anos, 5, 6 anos. E eu entrava com ele, por muitas vezes ele entrava junto na sala teórica. Ele sentava ali quietinho e tudo. E aí eu aplicava a prova. Aí a hora que eu aplicava a prova nos alunos, ele invertia, ele saía da cadeirinha dele e ele sentava no meu lugar, porque quando eu aplicava a prova, eu saía da sala. E ele ficava olhando. Aí ele assumia o lugar, e ele falava assim, pequenininho, ele falava assim, olha, a professora saiu, mas eu estou de olho. E ele ficava, e aquilo para os alunos era um encanto. Mas aí, desde pequenininho, ele já via que eu estava aplicando prova, e ele ficava lá, eu tenho que ir, se eles colavam, vou contar para minha mãe. Então, eu sempre levei eles dentro de uma autoescola, para eles conhecer, eles verem isso. E o João Pedro, ele é o mesmo signo que eu, que é o meu mais velho. E o signo de Virgem é bem chato. É uma pessoa bem chatinha, assim, bem implicante, gosta das coisas para ontem, gosta das coisas em detalhes, assim. Não que eu seja uma pessoa ligada a horóscopo, mas eu acho que tem muito a ver, assim, com a minha personalidade. E ele também, né? Então, nisso a gente, às vezes, dá assim, sabe? Igual fala, 2 bicudos não se bica, já viu um ditado assim? Já. E a minha personalidade com o do João é igual, assim.
Só que eu vejo, assim, muitas vezes que eu vejo nele uma miniatura minha. E aí, muitas coisas que ele faz, que eu falo, putz, eu faço igual. Daí vem aquilo que você falou. Criança muito é o seu exemplo, não o que você fala. Aí tem coisas que eu penso assim comigo, nossa, eu tenho que mudar isso, porque eles estão refletindo, eles estão fazendo. Aí, questão de trânsito. Cara, eu ensino sobre trânsito, então como que eu tenho que ser dirigindo? Tem que ter um exemplo. E eu dirigindo assim, tem dia que eu vou, eles brincam com o Thiago, que eu ando um pouquinho mais rápido, o Thiago já é um pouco mais cauteloso. E aí, às vezes, agora que eu tô aqui na Cacogawa, lá da Serra Azul, um pouquinho longe, eles vêm comigo, e às vezes coincide de você pegar o semáforo verde. Você pega uma sequência de semáforo verde. Beleza? E aí surgem alguns motoristas parando na sua frente. E aí eu ando, aquela vontade na hora, fala, gente, por que vocês não saem da frente? Aí eu olho ali, tem um ali, outro aqui, daí você tem que respirar. E, gente, dá para vocês saírem da minha frente? Pelo amor de Deus, eu tô com pressa, não sei o que. Aí eu falo assim, Tiago, quando a gente tá com eles no carro, a gente tem que evitar, Ney, a palavra, a gente é humano, a gente erra, cara. E aí na hora você tem que evitar, realmente, de falar alto, de xingar outra coisa, porque tem hora que você tá no trânsito trabalhando e você solta um, putz, cara, sai da frente, ou, né? Já aí era. Você tem que toda hora, assim. E aí outra questão, como eles criaram dentro de autoescola, eles assistem muito vídeo de direção defensiva. Agora, não tanto que eu não estou dentro da sala de aula, mas aí tinha muito vídeo de direção defensiva. E direção defensiva, eu gosto muito de colocar aquelas campanhas dos Estados Unidos, que é muito boa. Eu falo que no Brasil deveria ter mais, no canal aberto, essas propagandas, que é da questão dos acidentes, né? Beber, dirigir e tudo. E aí, eu sempre gostei muito de pesquisar e mostrar, e eles sempre viram isso. Então, o que acontece quando a gente sai num barzinho, alguma coisa? Os meninos falam, quem vai beber? Porque o outro não pode. Entendeu? E daí, celular no telefone, falar no celular no carro. Se toca o telefone, se o Thiago vai pegar, o pequeno, principalmente, ele já grita. Olha aí, ó, não pode atender telefone dirigindo. Por quê? Porque ele tá. E aí, Ney, nisso... Vocês têm dois guardinhas com vocês lá. Miniatura. E aí, nesse exemplo que eu falo para você, o porquê que eu acho, acredito e tenho fé que um dia vai acontecer. A legislação de trânsito tem que entrar na grade curricular dos brasileiros. Senão, não vai diminuir o índice de mortes por trânsito. Quando surgiu a pandemia, que foi falado tanto de morte pelo Covid, as mídias acabaram só publicando as mortes do Covid. E as mortes por acidente de trânsito não é divulgado. E o Brasil é um dos países que mais mata por acidente de trânsito. Olha só. Então, se você começa um minuto assim vamos fazer uma pesquisa aqui sobre o trânsito do Brasil. Vamos pegar, vamos ir filtrando. Vamos fazer do Paraná. Não, vamos filtrar mais ainda. Vamos fazer de Maringá. Se você for ver a quantidade de acidente de trânsito que acontece em Maringá, é uma coisa louca. Todo dia, se você for ver, tem capotamento. Gente, eu nunca vi uma cidade para tombar tanto, né? Para capotar, né? Tombar, não sei o termo. Mas que tantos carros aqui em Maringá. Olha só. Moto, tanto de acidente de moto que tem. E aí, quando você está diante de uma situação dessa, e você está no trânsito como formador de condutores, você fala assim, meu Deus, por que não já entrar na grade curricular do cidadão brasileiro a legislação de trânsito? É mais fácil colocar química, tá louco? Gente, olha, a pessoa que vai ser um químico, um farmacêutico, ok, vai lá, estude aquelas fórmulas. Agora, pergunte para mim a tabela periódica, a ordem dela, não vou saber. E foi obrigatório, eu tive que decorar, não aprendi, eu tive que decorar para fazer as minhas provas de química. E hoje, cara, real para você, eu não uso nenhuma fórmula no meu dia a dia para fazer nada. Ô, Cris, mas aí a legislação... Sim, concordo. Pegando um gancho disso que você tem falando de aprendizado, de exemplo... de quanto que você procura trazer para os seus filhos essa questão, de fato, da autonomia, de olhar, de sonhar. Como que você fez essa mulher que passou por tanta diversidade e buscou sempre autoconhecimento, né? Conhecer sobre si, conhecer sobre tudo também,
qual que foi o momento de maior disruptura, assim, onde surgiu a primeira autoescola e agora onde surgiu a segunda autoescola? Para quem está assistindo, entender que é um exemplo também, não é só a falácia não, mas que além de ser uma mãe que demonstra em casa, que ensina em casa, também foi empreender. E empreender como casal não é fácil. Por quê? Quando a gente convive muito tempo, eu acho interessante isso. Às vezes a gente convive lá nas dificuldades, passa por tanta dificuldade junto, e aí na hora de comer o pãozinho já amassado, as pessoas se separam, né? É complexo isso, né? Existe uma razão emocional para isso, que não cabe a mim explicar aqui agora, mas existe a tendência, passa por várias dificuldades, sonham atrás das dificuldades, e aí quando a maré está melhor, porra, desestabiliza, separa. E aí passar por esse período de desestabilização e criar novos sonhos, talvez seja aí um processo de muita maturação do casal, né? Porque agora é a fase da construção, né? E como é que foi para vocês poderem abrir essa autoescola, ter essa autoescola, essa referência aqui em Maringá? Conta um pouquinho para mim. Nossa, Ney, é uma história assim bem longa, porque eu, quando terminei, começar lá assim atrás, terminei o ensino médio, sonho era fazer a faculdade de Direito. Não tinha na minha cidade, e na época eu vim prestar o vestibular em Londrina, na UEL, e não passei. Então aí veio minha primeira frustração, que aquilo que eu tive de ensino médio a vida inteira, que eu achava assim, quero ser uma advogada, quero isso, aquilo, meu primeiro vestibular eu rodei. E aí o meu pai estava o tempo todo, ele me apoiou, ele me levou, ele estava junto, né? Fazia aquela correria comigo em Londrina. Só que no que eu voltei, eu falei assim para o meu pai, já tinha terminado o ensino médio, então aquele ano pós-terceirão é uma coisa, uma dor, eu falo para o adolescente, porque assim, você terminou o terceirão e não entrou numa faculdade, o que eu vou fazer? Na época, os meus pais tinham uma loja de comércio, e meu pai falou assim, então, se você não vai fazer faculdade, você quer vir trabalhar já na loja? E eu saio, você assume. Daí você ajuda a sua mãe, tudo. Eu falei, ok. E eu fui trabalhar no comércio. E eu aí volto a falar assim, da questão da timidez. Eu era, para comércio, essas coisas, super tímida. Eu não conhecia outras pessoas. Eu tinha os meus amigos da escola, os meus professores, mas para o comércio, para a vida adulta, eu não tinha experiência. E aí eu fui trabalhar no comércio. O primeiro dia que meu pai me deixou sozinha na loja, que ele falou assim, fica aí que eu vou resolver as coisas. A hora que ele saiu, eu quase que grudei nas pernas dele, com 17 anos, e falei, não me abandone aqui, eu não sei atender as pessoas. E meu pai saiu e eu falei assim, meu primeiro pensamento foi que não entre ninguém nessa loja, porque eu não vou atender, eu não vou saber falar. Mas a primeira pessoa que entrou, eu tive que atender e eu pensei assim, como é que minha mãe atende? Como é que meu pai atende esse cliente? E eu fui atendendo. E ali eu aprendi muito. Então, era uma loja de brinquedo que trabalhava com produtos brasileiros e produtos exportados. E com produtos exportados, eu tinha que fazer cotação de dólar. E eu nunca fui muito boa de finanças, essas coisas, né? Nunca gostei de finanças. Mas o meu pai me ensinou a fazer conversão de dólar para real e calcular porcentagem de lucro em cima do produto. Então, eu aprendi isso. Eu falei, nossa, tá legal, né? E aí, depois, eu fui entrar fazer uma faculdade de pedagogia, porque o meu irmão chegou para mim e falou assim, meu irmão mais velho, ele falou assim, eles me chamam de Bá, né? Baixinho, porque a pessoa é muito alta. Ele falou assim, viu, Bá, faz o vestibular na faculdade que tem na cidade, a FATEB. E ele falou assim, faça lá um vestibular de pedagogia, pelo menos você trabalhando aqui com o pai e com a mãe, mas vai lá fazer. E o meu irmão pagou o vestibular. Olha só. E ele falou assim, você vai lá fazer. E eu fui fazer. E eu falo assim, esse meu irmão, ele é bem... Eu falo muito importante, assim, ele foi muito parceirão na minha vida. Foi ele que me deu meu primeiro celular e foi ele que falou para mim, vai fazer faculdade. E eu fui. E eu entrei fazer pedagogia, um ano fazendo pedagogia, entrou na faculdade, na cidade, o curso de Direito. E meu pai falou assim para mim, você quer migrar de curso? Era uma faculdade particular, mas meu pai falou assim, você quer migrar? Eu falei, não. Agora, é porque eu sou muito assim, né? Se eu começo uma coisa, eu termino. Dificilmente você vai ver eu migrar para outra coisa. Eu vou terminar. E aí eu já tinha feito um ano de pedagogia. Naquela época, o curso de pedagogia era 4 anos. E aí eu falei, não, eu vou concluir esse curso. E não migrei. E durante a formação, né, eu casei. E os meus pais tinham medo que eu casasse e abandonasse a faculdade. Só que eu sempre falei, eu não abandono o que eu começo. E quando eu casei, o Thiago era instrutor. E eu continuava no comércio.
vida vai, humano ali, correria, a gente dividindo, né, para manter a casa torta, dividindo as despesas, tudo. E aí depois veio a gravidez, e durante a gravidez a gente passou por momentos muito complicados, a gente mudou para Ponta Grossa, e a experiência de vida nossa em Ponta Grossa foi totalmente, assim, o caos, né? A gente passou necessidades mesmo, de você estar numa gestação, de você sentir vontade de comer alguma coisa e você não ter, você não poder, não poder fazer o enxoval do seu filho, e era de uma vida estabilizada, a gente não era rico, a gente estava em uma vida inicial estabilizada, que a gente queria ter o filho. E aí, a hora que a gente engravidou, a gente passou muita frustração, muito, a gente caiu em muitas frustrações. E a gente teve que voltar. No que a gente voltou, a gente se permitiu a voltar e recomeçar. E surgiu a primeira autoescola em Ortigueira, que era da ex-patroa do Tiago. E ela via nele um potencial de não ser somente um instrutor, que ele tinha potencial para ser um empreendedor, para ser um empresário. E ela ofereceu para ele. E aí nós fomos e assumimos. E nisso o Tiago falou assim, você me ajuda? Eu não sabia nada, eu tinha trabalhado no comércio, então eu não sabia, eu era formação pedagogia, não era de trânsito, eu tinha minha carteira, mas dos bastidores eu não conhecia nada. E eu realmente, eu encarei aquilo com um neném de 3 meses no braço, a gente passou necessidades de ter que ficar dentro de um salão comercial, porque não tinha casa na cidade, de ter que dormir ali com um bebezinho, de ter que atender, você tá amamentando, chegar um cliente, você pedir licença, você tirar o seu bebê ali do amamentamento e colocar ele no carrinho, e foi uma aprendizagem. O Tiago ia na sala teórica e ali foi numa luta de 4 anos. A gente teve outro filho, já foi diferente a condição do segundo filho, porque daquela precariedade a gente conseguiu ter o primeiro carro de novo, que a gente pagou, a gente teve um carro muito bom, a gente começou a ter bens, a gente viu que trabalhando junto conseguia ter bens. 4 anos se passaram e a gente teve que desfazer da empresa por problemas de saúde. A mãe do Tiago, ela foi diagnosticada com câncer e ela estava morando aqui em Maringá. E a gente, nessa correria de ficar indo para Maringá e voltando para Ortigueira e correndo, e o Tiago, assim, ficou bem abalado, eu estava abalada, você vinha em um ritmo de 4 anos, trabalhando diretão, a gente decidiu os dois a vender a empresa. E a gente, antes de vender, a gente é bem, assim, tem muita fé, né? E a gente orou e a gente falou assim, olha, se for para ser, a gente vai colocar o anúncio e Deus vai mandar alguém. Naquela semana, onde aconteceu da mãe do Tiago ser diagnosticada com câncer, a minha mãe e meu pai foram fazer um favor para mim, numa outra cidade, foram com um carro meu buscar um outro carro que eu tinha comprado, porque eu não tinha tempo para ir. E a minha mãe sofreu um acidente de trânsito e minha mãe quase morreu. Olha o carro só. que a minha mãe estava deu perca total. A minha mãe quebrou costela, quebrou o dedo, ela ficou muito mal. Então, naquela semana aconteceu de tudo, assim. E aí a gente falou assim, basta, a gente não quer mais trabalhar com a autoescola, porque a autoescola está nos dando um bem financeiro, só que está tirando esse tempo com a família. E a gente não quer mais isso, a gente quer respirar. E a gente orou e falou, Senhor, se for para ser, o Senhor envia alguém. E a gente fez a oração num dia, no outro dia o telefone tocou e apareceu um comprador e ele pagou o que a gente pediu. Olha. E viemos para Maringá. Ficamos 6 meses. Nesses 6 meses, eu me senti frustrada porque eu não estava trabalhando. E eu falei assim, não, mas então eu vou atrás da pedagogia, que daí eu já tinha feito uma pós em psicopedagogia. Falei, então agora eu vou para a sala de aula, que eu continuo, vou começar a trabalhar, o Tiago, os meus filhos, e nesses 6 meses que a gente estava morando aqui, os 2 estavam estudando, e eu recebi minha primeira proposta de emprego. E também, né, foi uma frustração. Porque naquele momento eu percebi que eu não poderia trabalhar de empregado. Não porque eu sou superior a ninguém, mas é que a entrevista foi perfeita. A hora que faltava a última palavrinha da pedagoga lá do colégio para falar assim, Cris, você está contratada? A pessoa que estava do lado dela falou assim para ela, você esqueceu de perguntar para ela o principal. E ela olhou para a moça, ela falou assim, o quê? Ela falou, aquilo. Ela virou para mim e falou assim, é verdade, você tem filhos? Eu falei, tenho, graças a Deus, tenho 2. Na época eles tinham 4 e 2 anos. Então tá bom, qualquer coisa a gente te liga. Isso já faz 6 anos, eles nunca me ligaram. Caramba! Discriminou eles porque avaliaram, tinha filho.
Eles não me contrataram porque eu era mãe. Naquele momento, eu senti a maior dor que eu já tive, porque eu cheguei na minha casa, falei com meu marido. Eu fui perfeita, eu respondi todas as perguntas, atendi todos os requisitos, porque eles olharam meu currículo antes. Fizeram as perguntas. Eu falei para eles assim, eles nunca vão me chamar, porque a hora que eu falei que eu tinha 2 filhos, ela fechou a cara e falou que depois me ligava. Daí ele falou assim para mim, mas quanto tempo eles falaram de te ligar? Eu falei assim, até uma semana. Daí ele falou assim, mas espera, vai que eles se ligam. Eu falei, Thiago, eles não vão me ligar. Já sentiu na hora, né? Faz 6 anos eles não me ligaram. E aí, nisso, eu pedi para ele para a gente voltar. E a gente voltou para a cidade, né? Lá para Telemaco Borba. Trabalhei 1 ano e 8 meses de empregada em uma autoescola. E nem trabalhei em autoescola de empregada, eu percebi que, peraí, mas se eu posso ser dona disso que eu já faço, que volta para você, sou a diretora, sou a instrutora e eu sou a recepcionista, por que eu vou fazer isso por um salário X, se eu posso ter uma empresa para mim fazendo tudo isso também? E ainda crescer, expandir, ter os meus filhos, ter o meu dinheiro. E a gente veio para Maringá. O Thiago tinha ido, passou um tempo fora do país, mas no que ele retornou, a gente veio para Maringá, comprou a autoescola Cerro Azul, na Avenida Cerro Azul. E ela era de um casal que estava se separando e precisava vender. E ela se encontrava naquele momento, em 2016, numa situação, falar o termo bem fulo aqui, mas ela estava praticamente falida. E aí, eu e o Thiago, ele olhou para mim e falou assim, vamos encarar? A gente adora um desafio. Vamos encarar? Vamos. Vamos encarar? Vamos encarar isso. Por que, Ney, que a gente encarou? Porque era um desafio que a gente sabia o que tinha para ser feito, mas a gente não tinha o principal. Bolas d'água ali, não tinha o principal. O dinheiro. O dinheiro eu e o Thiago não tinha. Naquele exato momento, para comprar a empresa, a gente se desfez de um terreno, de uma casa. Só que um olhou para o outro e falou assim, para comprar lá, a gente vai desfazer do que a gente já conquistou. Só que lá pode dar muito mais para a gente do que a gente conquistou aqui. Porque isso que a gente conquistou, para manter, a gente tem que trabalhar de empregado. Se a gente se desfaz disso e compra a nossa empresa, a gente vai ter o dobro e pode ser o patrão. E a gente acreditou nessa ideia, a gente acreditou nisso. E a gente chegou aqui e a gente falou assim, então, a gente vai juntar o que a gente tem e o que a gente não tem e vai honrar nossos compromissos. Eu estava no seguro-desemprego e o Thiago no seguro-desemprego. Quando a gente comprou a empresa, ela tinha 3 funcionários. A gente não dispensou eles. A gente falou pro proprietário que a gente comprava tudo, né? Fechado. Porteira fechada. Isso. E por que a gente não dispensou os funcionários? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer o acerto deles. Então, a gente falou, não, a gente vai comprar e vai gerenciar eles. Desses 3, um está comigo até hoje. Olha. E 2, né, por motivos pessoais deles também, desligaram da empresa. E assim, Ney, o primeiro salário, então eu assumi dia 27 de setembro de 2016. Outubro, o primeiro salário deles, eu juntei o meu seguro-desemprego do Thiago, que a gente conseguiu juntar ali, porque a autoescola estava falida, para poder pagar eles. Foi indo dezembro, festas, finais de ano, aquela alegria, a gente tem que pagar 13º. Eu só sei te dizer que na virada do ano de 2016 para 2017, o meu saldo bancário para o Thiago era de R$24. E a gente estava com todas as contas pagas, mas a gente tinha R$24 com 2 filhos para passar a virada de ano. E aí a gente falou bem assim, tá na mão de Deus. Aí os meus irmãos vieram passar a virada do ano com a gente, trouxeram, cada um trabalhava, ganha cesta, essas coisas, trouxeram para a gente fazer festa, tudo. Foi uma coisa maravilhosa. Quando voltou janeiro, vamos trabalhar de novo? Vamos. E começamos. E traçamos objetivos, que era melhorar os veículos da empresa, que era melhorar a estrutura da empresa. Ainda está longe do que eu quero, sabe? Como estrutura física, como equipamentos. Falta muita coisa ainda. Mas, assim, muitas coisas que a gente tem hoje é porque aquele sonho lá não morreu. E aí, esse ano surgiu isso. O Thiago falou assim, Cris, nós temos uma única empresa para ser a fonte de renda dos 2. E se a gente abrir a segunda empresa, que ela vai ter uma renda e a gente pode equilibrar isso? Aí eu falava assim, no primeiro momento, a pessoa já vem levando tanta pancada da vida, eu falei assim para ele, cara, não vamos mexer com isso não, deixa quieto, vamos ficar só com essa, vamos estruturar essa, vamos... Aí ele falou, cara, mas pense assim, ó, é uma segunda renda, tal, não sei o quê.
Aí eu falei, pô, é verdade, né? Se dessa, eu tô pagando as contas, fazendo tudo, se eu abro uma segunda, É o ela não lucro. vai ter que pagar mais nada, ela vai ter que se manter, né? Bancar ela. Aham, Mas aí o dinheiro que sobrar líquido ali, eu consigo fazer fluxo de caixa. E aí conta a aham. experiência que você já conversou com outros empresários e tal. E eu falei, vamos arriscar. Só que no que esse vamos arriscar, o nosso sonho demorou, porque a gente iniciou o projeto aqui em maio. E em dezembro, que a gente, né, iniciou a semana passada. Mas assim, nesse tempo, Ney, de maio até agora, são 8 meses, eu falo assim, é joelho em terra, e o nosso sonho, a gente começou, aprendeu, está aprendendo, que você determina o tamanho do teu sonho. Se você fala que você quer comprar, que o teu sonho é comprar uma caneta Bic, ok, você vai lutar, você vai comprar uma caneta Bic. Mas se você coloca o teu sonho maior, você tem capacidade para buscar ele também. Então, você limita os seus sonhos. E eu falo assim, eu brinco, né? Porque o meu piazinho lá de 10 anos, ele falou assim, mãe, eu quero comprar um Fusca. E aí o meu pai falou para ele assim, nossa, Iago, mas você quer comprar um Fusca? Compra um carro, filho. Ele falou assim pro meu pai, ô vô, esse é o meu sonho. Dá licença, é o Não meu mexe sonho. com ele, não. E aí o meu pai falou, tá bom, mas é o que acontece. Você determina o teu sonho. No momento do meu filho, o sonho dele é comprar um Fusca, é o que cabe dentro da cabecinha dele, a dimensão é a probabilidade que ele consegue. E o Perfeito. meu e do Thiago era construir essa nova sede e dela ter o lucro. Nem é fácil? Não, nem um pouco. Financeiramente falando, eu e o Thiago é duas pessoas que começou com 0,0 no saldo bancário há 15 anos atrás, e hoje não é muito diferente. Você vai lá dizer, nossa, mas hoje estão podendo. Não. A gente acorda assim, tem dia que, cara, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não vou dar conta. Aí ele olha para mim e ele fala assim, força, acredita, tem fé, não desanime. Tem dia que é o contrário. Tem dia que o Thiago tá assim, putz, Cris, não vai dar conta. E daí eu olho para ele e falo, fé, acredita, a gente vai dar conta. A mãe dele fala muito pra gente, não deixa para sofrer amanhã, sofreu antes, né, da hora. Sofre o que é da hora só, deixa o que é para sofrer amanhã, amanhã. E aí a gente vai indo nisso. Então é um degrauzinho, assim, tem hora que você pensa assim, cara, não vou dar conta mesmo, ai, quero sumir. Aí depois você vira assim e fala, mas, pô, em 6 anos, né, que eu tô aqui em Maringá, né, 5 anos ali, de 2016 para 2021, o que eu abri mão e o que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje é bem maior do que eu tinha Com há 6 certeza. anos atrás. E se eu não quisesse ter abandonado aquilo, eu poderia continuar sendo aquela funcionária, ele um funcionário, limitado a ganhar aquilo, passando essas limitações. Então, é o recado, assim, é a dica que eu deixo para todo mundo. Não limite seus sonhos. Sonhe alto. E não deixe ninguém limitar eles. Sonhe alto. E se alguém falar para você que você não é capaz, cara, vai ter muitos, e muitos, e muitos, e muitos para te desmotivar. Porque eu e o Thiago, a gente ouviu muito, Ney. Assim, vocês são cigano, não para em lugar nenhum. Cara, você acha assim, ó, nesse tempo que eu tô aqui em Maringá, eu já fiz várias mudanças de casa, porque hoje eu moro de aluguel. Não é vergonha nenhuma para mim falar que eu moro de aluguel. E por que eu mudo? Se eu mudo de uma casa para outra, é sempre analisando o meu financeiro. Então, e eu não moro em casa nenhuma para ostentar para os outros. Eu aprendi muito isso. Eu não preciso ostentar o que eu tenho para as pessoas me querer por perto. Eu tenho que ser eu. Então, eu não preciso morar na melhor mansão, ter os melhores talheres, os melhores pratos, para dizer para você, vem na minha casa. Não, se você tiver que vir na minha casa, você vai ter a minha casa. E eu também sou a pessoa, né, que eu não guardo a melhor taça para receber fulano. Eu uso aquela taça o dia que eu quero usar. Se você chegar lá hoje, eu não tenho uma toalha de banho especial para receber alguém, não. Sensacional. Vai usar, chegar na minha casa, ela vai usar o que eu uso. Perfeito. Ela vai comer no prato que eu como. Eu não tenho um prato especial guardado, eu não tenho um pote especial guardado, eu não tenho um perfume especial guardado. Não tenho. Eu sou tudo para hoje, porque eu acho assim, os mais especiais é os que moram comigo. Perfeito. Se eu guardo uma taça para receber a outra pessoa, eu não estou dando valor para quem está passando os perrengues comigo. Eu penso assim também. Então é isso.
Eu sou assim, pô, eu vou comer na tua casa. Se eu vou comprar um frango, você vai comer comigo. Se for comer ovo, você vai comer comigo. Foi bem interessante você Sim. falar isso, que ontem eu recebi minha esposa, né, recebeu uma colega em casa com 3 filhos, e a janta, a gente ia comer comida requentada, né, e ia fazer ovo para comer. Eu gosto pra caramba de ovo. E aí eu chamei a pessoa, né, porque eu falei assim, olha, era 8h30, né, vou fazer janta para as crianças, você se importa da comida ser requentada? Porque é o que nós vamos comer. E a pessoa pegou e falou assim, não, imagina. Quando o filho dela viu eu fazendo ovo, o olho dele brilhou. Ele falou para a mãe dele, mãe, a gente não vai embora agora, né? Da maneira, porque, pô, eu quero comer aquilo dali. Às vezes a gente cria uma expectativa que o outro, ele é muito diferente da gente. E não, cara, o outro é tão humano quanto a gente. E às vezes você querer sair da sua simplicidade, do seu dia a dia para o outro, é mais fácil você deixar o outro constrangido do que ele realmente ser acolhido, ser abraçado, né? Então, eu penso assim também, eu acho que se você tem que usufruir daquilo que eu usufruo, porque se eu não te der aquilo que eu como, quer dizer que eu não valorizo aquilo que eu estou comendo e que eu não me valorizo, né? Estou te dando o meu 100%, estou te dando o meu melhor. Não adianta colocar uma máscara e te dar aquilo que eu não tenho. Cris, papo do caramba, sensacional, amei E se deixar, nós vamos demais ficando, né? estar Olha com aí, ó. você aqui. Fala para mim aí aonde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem te ver, onde elas podem ir. Então, assim, Ney, de um tempo para cá, a pessoa que ficou mais exibida do que já era, né? Tô deixando a timidez de Tá lado, tô virando adorando blogueirinha que fazer. nem eu, que massa. Cara, tô adorando esse mundo de stories aí, de compartilhar, porque eu acabo me conectando com pessoas que estavam mais distantes. Então, assim, pessoal, para me encontrar na minha rede social, Instagram, que eu uso mais, é crislaine.favarim, e ali já tenho os Instagram da autoescola, né? Autoescola Cerro Azul filial e Autoescola Cerro Azul, que tá sem ser nada ali, que eu também pinto ali e faço uns stories. Porque agora você tá uma amiga minha, que ela um dia falou o conselho para mim, né? Ela é lá de Telemaco Borba, a Vanessa, ela tem uma autoescola. Ela falou, Cris, você é a cara da sua empresa, apareça. E aí eu tomei posse do que ela falou e realmente, se eu sou minha empresa, então eu vou falar pela minha empresa. Eu tenho meu Massa. Instagram pessoal, eu falo, mas eu também falo lá no Instagram da autoescola porque eu tomei posse. E é isso aí, quer me encontrar, vai na rede social ali que já me encontra. É uma posse do sonho, né? Não adianta só sonhar se você não Isso, tomar posse dele. verdade, né? E fica isso de lição para todo mundo, assim, ó. Não ser nada além do que você é, ser autêntico, porque a pessoa que usa muita máscara um dia cai e quem acaba se machucando é ela mesma. E é pesado, E não né? fazer para os outros para se aparecer, porque se você faz pelos outros com intenção de só benefício próprio, também cai a máscara. E aí a gente faz isso de bem no network nosso, que é o Givers Game. A gente fornece, a gente ganha, mas é verdadeiro. Porque se você fizer só por fazer, só por aparecer, tua casa cai. Então faça de verdade, faça de coração, que são frutos verdadeiros. Eu quero deixar para você aí, muito obrigado, gratidão por você ter ficado até agora com a gente. Espero que você tenha pegado bastantes insights, que você tenha criado a sua lista dos sonhos. Não deixe de sonhar, sonhar o que alimenta essa vida é incrível, mas sonho sem ação é apenas ilusão. Tem que sonhar que nem aquele sonhou e também gerar ações para que você possa alcançar. Eu te espero no próximo Protagonista Cast. Até mais.